Deus, e aí na hora da oração nós vamos acrescentar esse alvo. Abra sua Bíblia no texto bíblico de Mateus, capítulo 25. Eu quero dar ênfase logo no início. Nós lemos domingo verso 14 e 15 como ênfase, e agora o Senhor. BD começa às 9 horas, eu conto com você. Muito bem, Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, diz assim a palavra: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos negociou com ele e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Gostaria que você repetisse comigo aí o final do versículo. Vamos ler o verso 21 novamente. Eu gostaria que você ouvisse a sua voz, proferindo principalmente as palavras finais do versículo, que diz assim: o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha o que ganhei com outros 2. Olha o que ganhei, outros 2. Disse-lhe o seu Senhor, mais uma vez, repita, ouvindo a sua voz: muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste e ajuntas onde não espalhastes. E com medo escondi na terra o teu talento. Repita o verso 25. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Oramos, Pai, pedindo misericórdia sobre os nossos corações. Que nessa noite, Senhor, possamos ouvir a Tua voz, possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sondas e conheces o nosso coração. Eu te peço luz, Senhor, sobre toda treva que esteja, Pai, pairando sobre a vida dos meus irmãos, sobre as nossas vidas. Nós fomos chamados para vivermos para a Tua glória. E, portanto, Pai, te pedimos misericórdia. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, de pecarmos contra o Senhor. E então, Pai, te pedimos, edifica-nos o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero dar ênfase na conduta aqui, ao conselho para os discípulos. Como esperar a vinda do Senhor?
como eu tenho a convicção de que eu estou pronto para receber o dia da sua vinda? Como eu terei êxito ao encontrar o meu Senhor em sua vinda? Você sabe que o Senhor está às portas. A palavra diz que todo olho verá, ele virá e vai pairar sobre as nuvens, e toda a terra contemplará o seu retorno. Os anjos do Senhor vão recolher os salvos. Sim, meus irmãos, haverá o dia do julgamento. E quando o Senhor vier, ele prestará contas, ele requererá dos seus servos a prestação de contas. Ele vai cobrar aquilo que ele deixou nas mãos dos seus servos. Eu quero relembrar aí o princípio que está no verso 14, aonde o Senhor Jesus conta uma parábola de um senhor que vai para longe, mas ele primeiro deixa os seus bens na mão dos servos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Isso já aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu diante dos discípulos, Atos capítulo 1. Os dois anjos que vieram, e Jesus sobe ao céu, e os anjos olham para os discípulos e dizem a eles o que é que eles estavam ali contemplando. Esse mesmo Jesus que sobe, ele voltará. Ele voltará. Então, o texto da palavra diz que ele está sentado à destra do Pai. Você encontra em Atos dos Apóstolos, quando quando Estevão é apedrejado, ele vê o Senhor Jesus à destra de Deus. E é claro, os próprios textos bíblicos que falam isso. E sentado à destra, você já deve saber o significado, sentado do lado direito. Normalmente o rei, quando tinha ao seu lado, e do lado direito era o local dos generais, era o local do seu filho, era o local daquela pessoa que tinha toda a autoridade no reino, dado pelo rei. Quando o texto bíblico diz que Jesus está à destra, faz jus às palavras do próprio Jesus, quando em Mateus capítulo 28, o próprio Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sei que você já conhece o texto, mas em respeito aos novos, abra aí, contemple aí o versículo 18, capítulo 28. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Note, esse poder, essa autoridade foi dada a Jesus. Como que ele conquistou? Ele pisou a terra, nasceu na terra. Como Adão foi criado sem pecado, Jesus também estava sem pecado. E ele caminhou na terra, e diferente de Adão, que caiu na armadilha de Satanás, Jesus venceu as tentações e enfrentou a morte que a todos nós afligia e condenava. E ele, sem pecado, aceitou morrer em nosso lugar. E após enfrentar a morte, venceu a morte, porque a morte só tem autoridade sobre os pecadores. Jesus não cometeu pecado, mesmo assim foi morto, e foi morto uma morte sacrificial, uma morte substitutiva. Ele nos substituiu naquela cruz. Por isso que quando o texto bíblico diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho para uma morte substitutiva, sacrificial.
E isso tudo para pagar o preço pelos nossos pecados. Vida por vida. Então, o texto bíblico da palavra, os evangelhos, mostram que Jesus ressuscitou o terceiro dia. E quando ele ressuscita, ele está ressuscitando, vencendo a morte. Um homem sem pecado morreu. E então a morte não tem autoridade para segurá-lo. E Deus legitimamente o ressuscita. E o ressuscita para conduzi-lo em triunfo. Jesus andou em meio aos discípulos, teve contato com eles por espaço de 40 dias. 40 dias firmando diante dos discípulos a convicção de fé, a convicção da fé. Eles viram ele comer, eles viram Jesus fazer milagres, eles viram as marcas, os cravos, o local aonde ele havia sido ferido. O texto da palavra diz então que Jesus, após ser visto com muitas e inefáveis provas, ele é assunto ao céu, e ele é recebido na glória, e ele se assenta à destra do Pai, e ele que tem todo o poder no céu e na terra. E aí você pergunta, pastor, como assim todo o poder? Quando na terra você declara, em nome de Jesus, seja liberto, seja recebida a minha oração. Essa oração é recebida por mérito de Cristo, porque Ele venceu, não é por mérito nosso. Por isso que toda pessoa que faz uma oração e vê um milagre, não deve se encher, não deve encher o peito, não deve colocar ali uma impressão ou até mesmo receber em seu coração uma capa, uma cobertura de alguém poderoso, porque não foi o poder dele que agiu, foi o poder de Jesus Cristo. Quando você vê por aí pessoas dizendo, olha, eu estou cheio do poder e sendo superior aos outros, essa pessoa não entendeu o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é poder de Deus para que as pessoas fiquem soberbas umas com as outras, sentindo superiores às outras. A pessoa que viu o Senhor, viu, contemplou e entendeu a sua pequenez, e toda a glória é dele, toda a honra é dele. Então, o Senhor Deus, Ele instituiu a autoridade. Essa autoridade foi dada a Jesus. Se você é discípulo de Jesus e se submete a Jesus, e quando falamos submeter a Jesus, meus irmãos, nós estamos falando de um verdadeiro discípulo, que olha para aquilo que ele ensinou, para aquilo que ele viveu, para aquilo que ele pregou, fez, e então essa pessoa, ao se sujeitar, ela recebe a proteção que Jesus recebeu. Ela recebe a garantia de que Deus será com ele por mérito de Cristo. Eu gosto sempre de explicar, né? Por exemplo, quando na sala de aula ali dos irmãos se batizaram, ou dando estudo bíblico, discipulado, eu sempre dou um exemplo. Se as pessoas que gostam de ver filme, né? Tem um filme que conta a história de um mestre que foi o professor do Bruce Lee. Todos nós sabemos que essas pessoas, o Bruce Lee, por exemplo, até hoje é lembrado, os mais antigos conhecem, é uma pessoa das artes marciais, que foi inegavelmente uma pessoa marcante nas artes marciais, no karatê, por exemplo. E há um filme que mostra a história do professor, o formador do Bruce Lee. E esse filme relata algo muito forte que nós não compreendemos, porque isso é muito comum no Oriente, e no Oriente Médio, principalmente. Quando você lidar com uma pessoa que é aluno de um mestre,
você está lidando com o mestre dela, não com ela. E há um filme que mostra isso nas artes marciais, não é? A pessoa, quando fala com o aluno, ela não está lidando com o aluno, está lidando com o mestre dela. E o mestre dela precisa ser respeitado. Isso na área das artes marciais. Quando nós olhamos para a palavra, que ela diz que Jesus é o nosso mestre, para que ele seja o nosso mestre, você tem que se submeter totalmente ao que ele ensinou e viveu. De forma que quando alguém se levanta contra você, está se levantando contra Jesus. Contra Jesus. Não é? Você já deve ter visto pessoas que escandalizam a fé e que falam contra Deus. E tem sempre alguém querendo defender Deus e querendo defender Jesus, né? Meus irmãos, ninguém precisa defender Deus e defender Jesus, porque Ele é suficiente para defender-se. Vocês estão ouvindo? Diga amém. Como assim? Deus que sonda os corações, Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe tomar a providência para as pessoas. Alguns que afrontam o nome do Senhor, Ele converterá de forma milagrosa, como converteu Saulo. Outros serão, quem sabe, para o juízo, para a condenação eterna. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Como eu sempre digo, a nós pertence orar e pregar o Evangelho. Quem vai se converter hoje ou amanhã pertence ao Senhor. O nosso trabalho é semear a semente. Então, a palavra do Senhor nos diz: o poder foi dado a Jesus sobre toda a carne, sobre a morte, sobre as trevas. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Portanto, se submeta aos cuidados do Mestre, seguindo suas orientações. Em outras palavras, quando o inimigo se levanta, ele encontrará a pessoa de Cristo na sua frente. Não é contra você que ele está lutando, mas lutará contra o Senhor. E já perdeu essa batalha. Ele já perdeu. Ele só será lembrado que você é propriedade de Deus. Portanto, se submeta, se converta, se assim você ainda não o fez. Uma recomendação que eu faço sempre, né, quando a pessoa ela reconhece: pastor, não consigo obedecer. Meu irmão, busque a Deus pedindo que Deus quebre o seu coração e refaça, de forma que você consiga se submeter. Muito bem, fecha parênteses agora, eu quero retornar para o nosso assunto. É só uma pincelada para entendermos aqui um princípio de fé. Qual é o princípio? O Senhor Jesus conta essa parábola em Mateus 25. Ele conta essa parábola com um desafio especial a ser dado aos discípulos. Aqueles que produzem vitória, aqueles que têm êxito no serviço do Senhor, são pessoas que acreditam no potencial que receberam do Mestre. Como assim? O versículo 15, então diz: e deu 5 talentos a um, a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. Todos nós sabemos, esse então partiu é alusivo ao que a obra do Senhor seria depois. Jesus subiria ao céu, e assim ele deixou aos discípulos a sua riqueza. Qual é a riqueza? Lá em Mateus 28, você já sabe, Mateus 28, verso 18 em diante, ele, após dizer que é me dado todo o poder no céu e na terra, ele diz: agora ide por todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, então, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a riqueza foi dada. Lembre bem, quando Jesus é tentado, quando na tentação, no mesmo texto de Mateus, Jesus é tentado por Satanás, e o assunto é o pão.
Jesus estava com fome. E quando ele fala com Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus então responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda, repita comigo, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você sabe que aquela tentação que Jesus passou era uma batalha antiga. Qual era a batalha antiga? Lá no deserto, quando o povo foi liberto do domínio do Egito, da escravidão no Egito, eles saem para o deserto. Jesus estava no deserto. E o povo de Israel, no passado, quando está no deserto, falta para eles pão para comer. E eles começam a murmurar que Moisés havia trazido eles para morrer no deserto. Eles estavam com fome. É o texto que mostra o Senhor mandando o maná. Mas antes do maná, Deus queria fulminá-los pela incredulidade que eles agiram. Por que Deus queria fulminá-los? Porque havia uma aliança e eles estavam quebrando a aliança. O povo queria pão para comer e eles declararam: vamos morrer aqui nesse deserto. Moisés nos trouxe. Não foi Moisés, irmãos, foi Deus que os conduziu. Eles foram conduzidos para terem um contato a sós com o Pai. E Jesus estava jejuando, buscando a Deus no deserto. Diferente do povo de Israel que murmurou, Jesus não murmurou quando teve fome. E sim declarou: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel deveria ter dito: sabemos que Deus é perfeito e Ele criou os céus e a terra. Ele nos dará comida, seja de onde for, mas Ele é poderoso para fazer, pois Ele nos trouxe aqui com o seu poder. Essa deveria ser a postura do povo de Israel. Mas eles pecaram no deserto. E não só quanto ao pão, mas também quanto à água. E o Senhor fez com que a água saísse da pedra, como uma declaração: não há nada demasiadamente difícil ou impossível para Deus. Meus irmãos, Jesus estava declarando o princípio maior de todo discípulo. Você pode ficar sem pão para comer, você pode passar uma luta, uma situação, mas nunca, jamais esqueça que o que você tem de maior valor é a palavra de Deus. Onde é que estava a palavra de Deus ali em Jesus? Estava no ato dele estar se consagrando ao Senhor, vivendo a palavra em pleno andamento da vontade de Deus. Você lembra o que aconteceu? O Espírito de Deus o conduziu, o impeliu para o deserto. Para o quê? Para ser tentado pelo diabo. Por que Jesus teria que ser tentado pelo diabo? Porque antes de começar o seu ministério, ele precisava resolver uma questão antiga. O povo de Israel no deserto havia padecido inúmeras vezes. Jesus vai ao deserto, consagra a sua vida, busca ao Senhor no deserto e permanece fiel no deserto. Qual é a primeira mensagem de Jesus quando ele sai do deserto? Arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus estava, em outras palavras, dizendo: saiam de onde estão, saiam das trevas, venham para a luz, saiam do reino das trevas e venham para o reino de Deus. Tinha toda a autoridade para dizê-lo, porque ele enfrentou Satanás e venceu a Satanás no deserto. E agora ele estava dizendo a quem estava debaixo do jugo das trevas: saiam daí, venham para o reino de Deus.
e milhares de pessoas vieram. Eu quero aqui deixar claro a você, meu irmão, o Senhor Jesus, nessa parábola, voltando para a parábola, nessa parábola ele entrega os seus bens, e aqui nós podemos crer, é a palavra de Deus, entregue aos discípulos, e entregue para ser multiplicada. E então, o que recebe 5 talentos, vai e multiplica para o dobro, ele agora tem mais 5 talentos. O outro que recebeu 2, vai e multiplica e agora tem mais 2 talentos, o total de 4 talentos. Muito bem, eu quero observar com você, abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 2, e eu quero ver uma demonstração com a palavra de Deus sobre a multiplicação do que Deus entrega aos seus discípulos. Entenda bem, enquanto você está abrindo aí, eu quero retornar no princípio que eu tenho ensinado. Eu estou repetindo mesmo, eu estou de propósito repetindo. Quando o texto de Mateus declara, que nós já proferimos aqui, o verso 18, 19 e 20. Quando o texto diz, façam discípulos, o texto logo declara que não é só fazer discípulos e batizá-los, mas é ensinar a eles o que eles receberam. Eu citei aqui que a maior riqueza, o que move o coração de Deus, é pessoas. As pessoas vão vir como resultado daquilo que nós recebemos na nossa vida. O que é que nós recebemos na nossa vida? Não são pessoas, é a palavra. E quando a palavra de Deus é multiplicada através de você, e Jesus chama isso de pregar o Evangelho, quando você é verdadeiro discípulo, e você tem um propósito de abençoar as pessoas com o que você recebeu, você vai ver a palavra ser multiplicada, e o resultado disso é a multiplicação de pessoas. Entenda bem, meus irmãos, eu vou falar algo que eu nunca falei. Por que é que nós temos uma nação cristã, mas com pouco êxito? Quando eu digo pouco êxito, eu estou falando de grandes avivamentos, grandes ajuntamentos, a conversão de pessoas em massa acontecendo. A explicação é que nós temos poucos genuínos discípulos. Nós temos muitos cristãos, mas genuínos discípulos sob a ótica da parábola dos talentos, nós temos poucos. E por favor, permita eu terminar essa pregação para você compreender o que eu estou dizendo. Note aqui um discípulo, e aí nós vamos retornar em princípios que eu já falei. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, esse fato se dá após a descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 13, é a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre os discípulos depois deles estarem por pelo menos 7 dias orando ininterruptamente em um cenáculo. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar logo aí nos versículo 15, aliás, versículo 12 até o verso 14, essa citação. Eles estavam em oração no início da festa de Pentecostes. E após 7 dias orando em comunhão, o Espírito Santo vem sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, conforme Jesus disse que eles deveriam ser cheios. Entenda, quando eu falei aqui, nós temos poucos discípulos autênticos. Quando eu falo autênticos, eu estou falando de discípulos com grande potencial, ao ponto de receber os talentos em sua vida. E quando recebe os talentos, a grande soma de dinheiro, os irmãos lembram,
os talentos podiam ser lidos por 2 metais. Quando era prata, cada talento era 45 quilos. Quando era ouro, cada talento era 91 quilos de ouro. Imagine, o seu Senhor chegando para você e entregando 91 quilos de ouro vezes 5. Dá quanto? Dá quanto aí? 400 e quanto? Ajuda aí, irmãos. Tem que pegar a calculadora, é? Vamos lá? 5 talentos dá. Você já fez? Fale. 91 quilos, 91 vezes 5. 455 quilos. Imagine agora, mudou na sua cabeça, né? Quando a gente fala assim, 5 talentos, vai que alguém pensa que era 5 moedas. 455 quilos de ouro. Eu já fiz a correção, no primeiro dia que eu citei, eu errei, falei que era 95 quilos. 91. Eu estudei e não trouxe a anotação. 91 quilos. Olha a postura desse servo. Ele recebe os 455 quilos, ele não tem medo, e ele sai para negociar o talento. Quanto era? 455 quilos de ouro. Meu irmão, se você pensou em estar no lugar desse servo, e você se tremeu todinho só na possibilidade de receber 455 quilos, e você disse assim no seu coração: meu Deus do céu, começo por onde? Você está entendendo o que eu estou pregando? Meus irmãos, nessa hora os pregadores tremem nas bases e caminham pelo caminho de dizer: olha, meu irmão, você que é fraquinho, você que não sabe nem orar direito, você que não leu a Bíblia ainda completamente, você que talvez tenha até receio que alguém na igreja peça que você ore e todo mundo ouça, você que é pequenininho, não tem problema, meu irmão, Deus te recebe do mesmo jeito. Meu irmão, isso não é verdade não. Isso não é verdade não. Isso é enganar o povo. Você não vai ser enganado aqui. Entenda bem. Eu quero retornar no princípio antes que você se assuste e se escandalize. Na última pregação, eu disse que tudo que Deus cumpriu na vida de Jesus era para aplicar depois da nossa vida. Quem lembra? E o que foi que Jesus viveu? Jesus crescia na graça e no conhecimento do Senhor. O capítulo 2 de Lucas, o versículo 50, declara: e o menino crescia e se fortalecia. E ele crescia crescia na graça do Senhor e diante de Deus e dos homens. E essa mesma trajetória ele estabeleceu na vida dos discípulos. Esse mesmo crescimento, e aí entenda, você que é novo na fé, você está nessa dimensão, como Jesus aos 12 anos, como Jesus antes dos 12, crescendo em sabedoria, em estatura, e diante de Deus e diante dos homens. É quando você se converte, ninguém acredita que você se converteu. Com o tempo eles vão dando crédito. Eu me lembro, eu até citei domingo de manhã, quando eu me converti, muita gente disse assim: ah, mais um que se esconde de trás da Bíblia, e falava lá uma coisa feia. Eu ouvi isso. Eu me lembro eu entregando folheto. Eu entregava, a pessoa recebia, e atrás eu ouvia a piada. E eu não estava nem aí, porque eu sabia em quem eu tinha crido e que a minha vida estava diante de Deus.
foi mais ou menos 2 anos para aquelas pessoas que não acreditavam, acreditar. Na minha casa, muito menos, não acreditavam, zombavam, bagunçavam. Fui humilhado muitas vezes, mas eu perseverei na fé. E logo aquilo que era desacreditado passaram a acreditar. E aí você percebe a mudança quando começa a pedir oração. Ninguém pede oração para aquele que não... Se pediu oração para você, ele acredita que Deus ouve a sua oração. E eu me lembro destas coisas. Então, você talvez está nessa etapa. Continue, persevere. Vamos ver se você está perseverando para crescer. Você tem momentos de oração, a sós com Deus. Você lê a palavra continuamente. O dia que você não lê, você passa mal. No sentido figurado, é claro, estou dizendo. Você sente falta da palavra. E você sabe que tem que ler todo dia, que tem que buscar o Senhor e que precisa ter um alvo, o seu fortalecimento na fé. Você está em pleno andamento, seguindo conforme Jesus. Agora, se você faz de vez em quando, se você não tem propósito de ler a Bíblia, lê pequenas porções da Bíblia, eu quero lembrar você que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É de Gênesis a Apocalipse. Portanto, se alimente da palavra de Deus. Então, toda pessoa precisa crescer para chegar a essa estatura que nós vamos ver agora. Eu quero lembrar os irmãos que quem nós vamos ver agora a estatura que ele chegou, o potencial que ele chegou. Esse homem se chama Pedro. Meus irmãos, eu quero só dar um destaque aqui para vocês. Está em Atos dos Apóstolos, mas também na história da igreja. Você vai encontrar o trecho que Pedro está pregando. E ele pregando, as autoridades disseram: esse homem andou verdadeiramente com Jesus, o Nazareno. Por quê? Por causa da sabedoria com que ele falava. E por que eles citavam isso? Porque Pedro era um pescador, um homem simples, uma pessoa com pouco recurso estudantil. O que ele tinha estudado era na sinagoga o suficiente para compreender a Escritura e entender os princípios de Deus para a sua vida. Mas ele não seguiu na escola rabínica, ele seguiu numa profissão a mais simples da época, que era a pesca. Aí a história da igreja vai dizer, quando você encontra o texto de 1 Pedro, 2 Pedro, o texto original, uma das questões que fizeram com que o manuscrito fosse considerado de Pedro, pelos erros que havia no grego, e a escrita sem muito delinear, sem uma prática comum de ser achada. Por quê? Porque ele era considerado uma pessoa que não tinha tanta capacidade para escrever. Há pelo menos 2 textos que comprovam que ele mesmo tinha esse entendimento. Mas quando abria a boca, o poder de Deus se manifestava na medida do plano de Deus. É sobre esse crescimento e esse cristianismo que eu estou falando. Por favor, meu irmão, não leve para o lado pessoal e não fique ferido. Pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho cristianismo genuíno? Meu irmão, saia dessa visão de mimimi, de choradeirinha, de ficar chateadinho, e ouça a palavra de Deus, o que nós estamos pregando, e aquilo que Deus está ministrando, receba na sua vida, e se submeta ao Senhor. Veja, a partir do capítulo 2, no verso 14, primeiro, vamos ler os versículos 12 e 13, olha só o que o povo diz. Eles foram cheios do Espírito Santo, foi algo extraordinário, e o texto diz assim:
todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isso? Sobre eles serem cheios do Espírito. Verso 13, porém, outros, olha a postura dos outros. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E aí Pedro entra em ação. Note a sabedoria e a profundidade desse homem. Meus irmãos, nós vamos lendo, e que no nome de Jesus, enquanto lemos, que o Senhor abra a sua visão, e você receba de Deus a iluminação essa, para que você seja sedento por Deus, e você tenha anseio pelo crescimento espiritual. Veja as palavras de Pedro. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso compreendido, escutai as minhas palavras. Note, esse Pedro aqui é o Pedro que, quando estava perto de Jesus na casa do sumo sacerdote, Jesus estava preso no pátio da casa do sumo sacerdote. E este Pedro, quando na primeira vez ele é indagado, este é um deles, ele nega que Jesus era o seu mestre. Quando na segunda vez, este é um deles, pois fala igual a ele. Ele nega, e vem a terceira vez, e diz o texto que Pedro praguejou Jesus. Ele lançou uma praga para dizer que não tinha ligação alguma com Jesus. Você deve conhecer essa prática. Pedro ali demonstra não ter afeição nenhuma a Jesus, e diz o texto que quando ele nega Jesus a terceira vez, Jesus olha para ele. Quando você lê o texto, você percebe, Jesus está olhando, não reprovando, mas lembrando a Pedro que tinha dito a ele: Pedro, hoje tu me negarás 3 vezes. O texto diz que Pedro sai dali e vai chorar amargamente, pois ele descobriu que não sabia de nada e que nada de si mesmo ele podia fazer. Então, o texto da palavra diz agora uma postura diferente, diante de um impasse, diante da incredulidade dos homens. Pedro se põe de pé, e ele levanta a voz e diz-lhes: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso compreendido, escutai as minhas palavras. Meus irmãos, veja a capacidade de Pedro. O que é que Pedro tem de maior valor? A palavra de Deus. E ele vai expor a palavra de Deus, ele vai proferir a palavra de Deus, e ele não tem medo. Eu estou dizendo para você que está aqui hoje e tem medo de falar de Jesus, tem medo da reação das pessoas, tem medo do que as pessoas vão pensar, você precisa romper com medo. Eu quero só lembrar você, o terceiro servo que recebeu 1 talento, por que ele não teve êxito? Porque ele teve medo. Pedro não tem medo. Pedro está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. E ele se põe de pé para falar a palavra do Senhor. Rapidamente, verso 15: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo Espírito, pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito
derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento do antecipado de Deus, tomando vós o crucificaram e o matastes pelas mãos de ímpios. Deus, porém, o ressuscitou soltos os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. A respeito dele, disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, e não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo passe por decomposição. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de alegria. Irmãos, deixe-me dizer claramente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje há a sua sepultura. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento de que sua descendência levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Prevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, e da sua alma não foi abandonada no túmulo, nem a sua carne sofreu decomposição. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de modo que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Portanto, sabia com certeza todo Israel que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Repita aí comigo: Deus o fez Senhor e Cristo. Veja o verso 37. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha as palavras de Pedro. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja o que aconteceu. Com muitas outras palavras dava testemunho,
e os advertia dizendo: salvai-vos dessa geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Meus irmãos, eu encerro nessa noite falando sobre os servos que receberam talentos e os talentos foram multiplicados. Nós acabamos de ler uma passagem bíblica que mostra o pleno andamento do que Jesus falou na parábola. Pedro andou com Jesus, Pedro cresceu na graça e no conhecimento, Pedro foi preparado por ele, foi quebrado e feito de novo. Este Pedro é o Pedro que foi passado na prova, que foi passado na moenda, foi quebrado e refeito, e agora estava pronto para multiplicar os talentos. O que é o talento? A palavra de Deus. O que é o talento? A palavra proferida. Ela vai sobre os corações, e aquilo que foi dado é multiplicado. Agora são 3.000 pessoas proferindo a mensagem de Jesus. Eu aceitei a Jesus na minha vida, eu sou discípulo de Cristo, e essas 3.000 pessoas multiplicaram a palavra, pregando a palavra, e a palavra convertendo as pessoas. O que eu quero dizer para você, se você está na fase inicial, crescendo, sendo gerado como Pedro foi gerado em Jesus, talvez Deus está ainda mostrando para você que não é com a força do seu braço, como mostrou a Pedro. Talvez o Senhor está dizendo ainda para você que não é do seu jeito, é do jeito dele. Lembra de Pedro, quando Jesus vai lavar os pés, ele disse: nunca me lavarás os pés. Jesus disse para ele: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Eu considero um dos trechos bem engraçados da Bíblia, porque Pedro então diz: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, claro que eu quero ter aliança com o Senhor, claro que eu quero andar com o Senhor e ter parte com o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos saber aonde estamos na caminhada cristã. Deus está gerando transformação na nossa vida. Deus está nos preparando para o dia que nós vamos nos levantar e vamos proferir a palavra do Senhor. Que você tenha anseio de subir a esse púlpito, que você tenha anseio de levantar um púlpito lá na sua escola, que você tenha anseio de levantar um local onde você vai falar em nome do Senhor, e as palavras que são proferidas são carregadas pelo Espírito Santo, e elas vão gerar conversão nos corações. Que o Senhor Deus encha o seu coração, e você se veja com essa capacidade em Deus, em nome de Jesus. O texto mostra Pedro conhecendo o Antigo Testamento, Pedro conhecendo as promessas que foram ditas por meio do profeta, que ele chama de profeta Davi. Deus estava manifestando por meio de Pedro a multiplicação do que ele tem de maior valor, que é sua palavra. Eu quero lembrar, meus irmãos, que não existia nada, e a palavra de Deus veio sobre a terra e gerou o que existe. Talvez você tenha grande apreço pela sua família, e deve ter, mas acima de tudo, você deve amar a palavra, se dar a Deus buscando na palavra, e você deve então buscar com que essa palavra entre no seu coração. Meu irmão, eu quero orar nessa hora. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Fique de pé no seu lugar. Levante as suas mãos e ore ao Pai agora. Eu não sei qual é a etapa da vida cristã que você está,
Mas eu creio, meus irmãos, Deus está levantando pessoas, discípulos, servos, com capacidade. Servos que quando ouvirem do seu Senhor, eu vou te entregar todo esse ouro, toda essa gama de ouro, e você não vai titubear, você não vai tremer nas pernas, você vai multiplicar o que você recebeu do Senhor. Não importa, meu irmão, se você recebeu 2 talentos, você vai correr e vai produzir muito para Deus. Mas a questão é, você já é um servo? Você já é um servo? Ele entregou os seus servos. Se você ainda não é servo, você fica lutando contra Deus, discutindo com Deus sobre coisas da sua vida. Meu irmão, você não entendeu ainda que você é servo, e o servo ouve e se submete. Ele só entregou aos servos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a viver a fé. Nós pedimos misericórdia, Senhor, e temos vergonha até, porque muitas vezes nós parecemos crianças, Senhor, fazendo questão de tantas coisas que não têm sentido diante da Tua grandiosidade. Meu Deus, tudo que nós temos, nós não vamos carregar na nossa morte, mas a Tua palavra que recebemos, ela permanecerá. Senhor, tem misericórdia de nós, abre a nossa visão para entendermos isso. Senhor, que não fique na nossa mente essa palavra, mas desça para o coração e se transforme em novidade de vida, Senhor. Pai, eu oro te pedindo o Teu Espírito agora, enchendo essas mãos, enchendo esse coração de fé e ousadia. Senhor, os Teus filhos que já eram para estar com ousadia de pé, pregando a Tua palavra, mas não conseguem se ver de outra forma, a não ser escondidos, escondidos de trás dos outros. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, eu te peço agora, mude essa história, Senhor. Tem misericórdia, Pai, e aumenta, Senhor, o número dos servos capazes, os servos cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra. Senhor, os dias são maus, Senhor, mas nós cremos, Senhor, o Senhor está trazendo o último avivamento. Tenha misericórdia, Senhor, e ajuda-nos, em nome de Jesus.